Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai ter a oportunidade aqui de entrevistar um cara que eu sou fã de carteirinha dele, é um amigo meu de longa data, um amigo que a natação me deu e deu para muita gente aqui. É o cara mais conhecido da natação, né? Eu acho que é o nosso presidente de honra aí do Master, da FCDA, um cara que está sempre envolvido, ajudando e apoiando o esporte como ele não existe. Cal, vem aqui! Beleza? Senta aí, cara. Como é que tá as coisas, Calzão? Tudo bem? Prazer aqui, essa sua iniciativa de começar esse podcast. Eu acho que isso aqui vai mexer com a natação do Ceará. Fazia tempo que a gente estava precisando de uma coisa assim. E eu assisti o da Edla, você provou que gosta desse negócio que dá certo. Obrigado, cara. A gente faz o que gosta, né? É legal isso daqui, esse bate-papo aqui entre amigos. Até agora eu tive a oportunidade de entrevistar só amigos e é muito bom, mas também tô aberto aí a sugestões, até já lhe pedi algumas sugestões aqui. Só frisar aqui que é o FCDA Cash, a iniciativa da FCDA, né, da Federação Cearense de Esportes Aquáticos, e a gente tem a intenção de conversar sobre esportes com todo mundo, aí, na verdade sobre esportes aquáticos, né, que é a nossa praia aqui. O pessoal do polo aquático, da natação, do nado sincronizado, a gente tem uma lista de pessoas grandes aí que eu ainda quero trazer para cá. E lembrando que a gente tem um patrocínio aqui da MS Turismo, do Miguelzinho, do Miguel Sérgio aí, triatleta, participa aí do Master também, algumas travessias, então Miguelzão, obrigado aí pelo apoio. Calzão, vamos lá começar, cara. Preparado? Vamos nessa. Cara, como é que começou a tua vida no esporte? Vamos lá. Eu esqueci de falar só uma coisa no início, que esse podcast, uma das coisas mais importantes é que vai dar oportunidade do público mais novo conhecer a história da natação cearense. Isso que a gente quer. Eu conheço a Edla há muitos anos e sei muito da história da Edla, mas ouvindo o podcast eu soube de coisas que eu não sabia. Então eu acho que você vai trazer pessoas, vamos dizer, os dinossauros, né, da natação. Sim, é a nossa e vão falar um pouco de coisas que a turma nova não tem a mínima ideia, né? E a natação do Ceará tem muita história. Mas vamos lá. Cara, eu comecei na natação muito cedo. Eu tinha muitos primos da mesma idade e a minha família matriculou a gente. Nós todos fomos matriculados numa escolinha de natação do Barrosão. Muitos aqui conhecem. Nossa, do Barrosão. Na época ele tinha escolinha. Tinha uma escolinha e eu fazia judô e natação na escolinha do Barrosão. Que massa, cara. Então já comecei levando cagaço e tapa do Barrosão novo, bem novo. Aí eu fazia o judô e depois eu ia para a piscina, era uma piscina de 15 metros. Então eu posso dizer que o Barrosão foi quem me ensinou a nadar. Então eu comecei nessa escolinha. Depois eu tive um acidente, eu quebrei o braço no judô, eu participava de competição de judô. Legal. Eu quebrei o braço, uma fratura bem grave. Aí eu tive que parar a natação. Quando eu voltei, eu já voltei no Círculo Militar. E aí eu voltei com o Fernando Nenê, que a Edla falou dele aqui. Sim, a Edla falou dele no podcast. Isso, voltei lá com o Fernando Nenê. Nadei 1 ou 2 anos no Círculo, já competindo, novinho ali, 10 anos, 11 anos. E aí depois eu fui pro Ideal, e é onde eu praticamente nadei minha vida toda, foi no Ideal Clube. No Ideal, eu fazia vários esportes. Então aqui, acho que também você não sabe disso, muita gente. Eu nunca dei importância à natação. Não sabia disso. Pra mim você sempre foi um cara fissurado na natação. Eu era expulso do treino, eu enrolava, eu fazia basquete, eu fazia tênis, tudo no Ideal. Então quando chegava a hora da natação, que era o último esporte, eu estava acabado. Porque eu já estava cansado, então eu não dava muito valor à natação. Mas todos os meus técnicos sempre diziam: rapaz, tu tem uma coisa natural para natação, te apruma, treina direito e tal. E eu era muito indisciplinado. Nessa época, no Ideal, já lembra o nome do técnico, Caô? Era Celina. Não conheci, não cheguei Celina, nós tivemos a Zélia, a Zelinha, o Marcos, o Maurício. E aí eu passei por vários técnicos no Ideal, inclusive o Ney. O Ney, professor Ney Carlos. O Ney, o Alemão.
E o Fernando Neném novamente, que ele foi para o Ideal e fez a equipe do Ideal muito forte, tanto que a Edna foi para o Ideal. E nessa época foi para o Ideal o Pinto Neto, o Fred, o André Lucena, nós tínhamos o Marcelino, que nada o Master hoje, que na época nadava muito, nadava do 100 ao 1500. Nossa, bem e a completo, gente, né? E nós tínhamos no Ideal uma equipe que treinava muito, a gente treinava dois horários, de manhã antes do colégio e à noite, e a gente fazia uma metragem em torno de 10 mil por dia. Treinava bastante. Eu acho que isso é o que agora no Master fez com que a gente, alguns daquela época ainda tenham alguma condição de nadar o Master, porque tinha essa bagagem do passado, né? A gente nadava muita metragem. E aí, no Ideal, desse jeito meio indisciplinado, sem dar muita atenção, eu juvenil A, juvenil B na época, hoje é outra categoria. Hoje é o Júnior, né? Hoje o Juvenil. Não, é o Juvenil 2. Mas é porque o Juvenil hoje vai até os 16, né? Antigamente ia até 15. Aí na época eu me contentava em ganhar provas do Campeonato Cearense. E por incrível que pareça, ganhava 50, 100 livre e brigava ali no 100 borboleta. O 200 eu também já sofria para ganhar. Eu era muito velocista, diferente de hoje. Diferente de hoje em dia, que é mais meio fundo e fundo. Mas na época, por estar disputando competições também de basquete e tudo, para mim, ser campeão cearense estava suficiente. Então eu não vislumbrava muita coisa na natação, pelo menos nessa época aí dos 14, 15 anos. Eu tive uma passagem pelo BNB rápida com o Lima, foi muito boa essa minha época lá no BNB, já aos 16, e aí eu fui fazer intercâmbio. E o intercâmbio... Calma, peraí. Vamos lá. Já chega o intercâmbio. Vamos lá. Mas antes do intercâmbio, como é que foi a carreira na natação? Você estava falando que você tinha uma carreira no basquete, não sei se o judô nessa época aí ainda estava envolvido ou não. Não sei se tinha outro esporte, um tênis, alguma coisa nessa época tinha ainda ou não? Também não, já. Então, nessa a carreira, basquete e natação, como é que tu estava fazendo isso na época? Não, o basquete eu tive que ir deixando aos poucos. Eu até joguei um pouco no círculo militar. Federado também. Mas aí a natação foi criando corpo. E os treinos foram aumentando. Essa vinda do Pinto Neto, do Fred para o Ideal, me fez ver a natação de outra forma, porque eu passei a querer nadar no nível daqueles caras. Eles são contemporâneos, né, a você? Eles são mais velhos, o Pinto é 5 anos mais velho e o Fred 8. Então na época, eu ali com 14, eu estava querendo ganhar do Pinto. O Pinto era campeão cearense aos 19. E o Fred era imbatível no livro. O recorde cearense do Fred, que eu nunca esqueço, 56,24. Durou vários anos. Não tem passo, não tem passo nessa época, não tem passo. Porque para a turma mais nova, na época a gente nadava só de sunga. E alguns de touca. Era basicamente e assim, isso. óculos E não às vezes nem existia. raspava. Raspar era difícil. A touca normalmente era aquelas de latex. Ruim demais. Toda enrugada. Enrugada total. A sunga era elanca, pesava 2 toneladas, a gente nadava com um cinto de peso, praticamente. E a própria tecnologia de treino, que eu falo, prancha, poliboia, pé de pato, era um sacrifício ter. Acho que palmar, outro sacrifício. Então, assim, para você hidratar no treino, a gente não tinha o costume da água, cara. Não tinha costume da água, e do lado do treino, lá no Ideal, tinha um pote de mel caro com uma colher. E era uma colher para todo mundo. Você imagina aí como é que era a suplementação, né? A gente, às vezes as pessoas dizem, poxa, mas os tempos lá de trás eram ruins. Uma vez eu estava conversando com um rapaz e disse, mas o tempo era ruim. Eu disse, você não tem noção disso. Lá atrás a gente não tinha um terço, a gente não tinha um décimo da possibilidade que a gente tem hoje com esses meninos. E hoje em dia em tecnologia para treino, eu não estou nem falando na tecnologia para performance, que aí a gente voa, mas a tecnologia de treino, o conhecimento de fisiologia dos técnicos, da fisiologia do exercício, treinamento esportivo era muito aquém.
E Cal, antes da gente chegar nos Estados Unidos, como é que foram os seus melhores resultados nas categorias de base? Rapaz, os meus resultados em categorias de base eu posso dizer que são meio medíocres. Porque, como eu disse, eu me contentava em ser campeão cearense. Dos 50 livres, dos 100 livres, no borboleta eu ganhava uma prova, perdia outra. Então, para mim, na época, até a questão do clube, eu não sei, para mim era aquilo. O mundo da natação era aquilo. Ninguém me chegou e disse, cara, tu pode ser um campeão brasileiro e tal. Não, para mim a natação era meio que aquilo ali, e aquilo ali eu estava satisfeito. Então, as minhas participações, assim, além, nessa época de adolescente, além de campeonato cearense, de vencer campeonato cearense, não tenho, assim, participações em termos de pódio, esse tipo de coisa, né? Os tempos naquela época, eu nessa época de juvenil, fazia o quê? 59 na piscina longa, que era considerado um bom tempo, né? Mas hoje em dia não daria para competir. A turma hoje está fazendo 56, 57, sim, aqui no Ceará, né? E foi isso, né? Nessa época era campeão cearense já era muita coisa. E tem um detalhe, na época ser campeão cearense, não aqui desfazendo nenhum campeão cearense da atualidade, era difícil. Porque, por incrível que pareça, a natação cearense tinha mais atletas federados que atualmente. Demais, eu peguei campeonato cearense com 250 atletas. Eram muitos campeonatos. E aí você já é de uma geração um pouco para frente. Sim. Acho que a gente tem aí uns 10 anos a nossa diferença, 8 anos a nossa diferença. Mas eu peguei campeonato cearense e aquela arquibancada do Náutico você não tinha onde ficar. Isso. Era lotado e era difícil. E era difícil ganhar a prova. Era muito difícil. Tinham mais clubes participando. Então, assim, hoje em dia o Sanches já conseguiu melhorar essa quantidade de atletas, que chegou a um número bem baixo, já está melhor, o nível da nossa natação subiu, mas aí depois a gente fala sobre isso. Sim. Calzão, e só frisando aqui, é importante falar, o Cal, ele disse que teve resultados medíocres, que ele acha medíocres na época de adolescente, juvenil, infantil. Mas, para quem não sabe, o Cal já foi várias vezes campeão brasileiro Master, de várias categorias do Master, já subiu em pódio mundial, já foi recordista mundial, né, cara? Então, assim, para quem não sabe, o Cal hoje ele tem resultados absurdos no mundo Master. E lhe parabenizar, talvez por culpa de uma série de situações, naquela época você não conseguia vislumbrar um resultado maior, né, na natação. Infelizmente. Mas vamos lá. Cara, e tu teve um intercâmbio para os Estados Unidos, né? Tu foi para os Estados Unidos. E tu me contou uma vez que ali foi muito importante para o esporte, para você. Porque lá você foi um grande atleta de natação, você também jogou futebol americano, eu queria que tu contasse essa história do futebol americano aqui. Me conta como é que foi a ideia de ir para os Estados Unidos e como é que foi lá nos Estados Unidos. Pronto, a questão do intercâmbio, a família do meu pai já tinha uma cultura, o meu avô tinha uma cultura de enviar os filhos, né, que são meus tios, né, para fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Isso na década de 70. Nossa, início da década de 70. Seu avô tinha uma visão muito à frente, né? E aí eu fiz intercâmbio em 89, 90. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu pude ver uma realidade totalmente diferente. Então você imagina, hoje um adolescente vai para os Estados Unidos, é diferente, mas ele já vê tudo, a mesma coisa que se assiste na TV americana, se assiste aqui. Os carros, muitos são as mesmas, são iguais. Mas quando você chega, ainda na década de 80, é um planeta diferente. E na parte esportiva, meu amigo, aí eu não sei nem te dizer a diferença que era. Então, naquele momento, eu vi que a natação, além de ser um fator que ia me dar mais, vamos dizer, popularidade no colégio e maiores amizades, né? Então, eu passei a treinar com mais vontade, eu passei a ter uma realidade de treino diferente, né? Uma competitividade absurda e um retorno
em vários aspectos que fez com que eu treinasse mais. Cara, eu adorei o que você falou agora, porque você mostrou que a natação ela teve uma função social para a sua vida nos Estados Unidos tremenda. Né? Absurda. Talvez o Cal, sem a natação, não tivesse tido tanto sucesso nesse intercâmbio nos Estados Unidos. Não, agora você falou tudo. Se eu não tivesse a natação, eu ia ter... O meu intercâmbio ia ser completamente outro. Que massa! Em vários sentidos. Que massa! Porque, tu imagina, quando eu cheguei lá e começaram os treinos, na primeira competição teve um fato engraçado. Naquela época, já nos Estados Unidos, se você queimasse uma vez, você já estava fora. Nossa, 89? 89, caramba, eles já estavam à frente. A gente aqui podia queimar. Mas lá não. E eu era o rei da queimada. Eu queimava muito, e toda prova eu queimava de propósito. Dois! O Gustavo, que nada no ideal, ele até hoje é traumatizado, porque a gente disputava o borboleta e eu queimava sempre. Então, de praxe, minha primeira prova nos Estados Unidos, estreia, acho que era 100 livre, queimei. Quando eu subo a escada, já vem o árbitro dizendo que eu tô fora. Aí eu sabia. Pronto. Pois é. Então, aí depois dessa competição, eu comecei a tentar bater os recordes da escola. E a minha cidade era uma cidade pequena, mas que competia com cidades grandes. Qual era a cidade? O nome da cidade era Anaconda, no estado de Montana. Então, era uma cidade pequena, tinha equipe de natação, piscina bacana, coberta e tal. A equipe de natação era da cidade ou era da escola? Porque lá a escola é meio que absorve a cidade, né? Exatamente. Então, eu comecei a vislumbrar, bater os recordes da escola. E eu nunca nadei peito que preste, mas na época eu tentei bater todos os recordes da escola. Inclusive o peito. E eu vou te falar, em treino eu bati todos, menos o peito. Mas oficialmente a minha técnica não deixava eu nadar outras provas. Porque ela dizia, não, mas você não pode, o quadro não pode ter só o seu nome, não. Nossa, ela não deixava. Então eu dizia, eu quero nadar o 200 postos. Não vai. Mas eu quero, não. Então eu tive que me contentar com 3 recordes. Ela só liberou eu nadar 3 provas. E até 3 anos atrás, esse é um fato, esses recordes permaneciam lá. Nossa, então teu recorde ficou durante 30 anos, cara, absurdo. Eu nunca mais atualizei isso, mas até 3 anos os 3 ainda estão lá. 50 livres, 100 livres, 100 borboleta. borboleta. Que massa, que massa. E aí, rapaz, essa ida para os Estados Unidos fez com que eu voltasse com outra cabeça para a natação. E aí eu quis voltar, rapaz, agora eu quero tirar o atraso, né? Mas, aí eu acho que já é um outro capítulo, eu tentei voltar, mas eu voltei naquela época de vestibular, de estudar, e eu casei muito novo. Então eu casei quando eu voltei. Pode continuar. Eu ia perguntar como é que foi a volta no Brasil. Novo. Então eu tive um gap aí, um espaço que eu não pude treinar. E aí eu fui voltar a nadar com 22 para 23 anos. 4 anos, mais ou menos. E quando eu voltei, com 6 meses eu fiz um índice brasileiro e fui para um brasileiro pela primeira vez, na categoria sênior. Eu me lembro que na época foi eu e o Cláudio Pimenta, esse brasileiro. Cláudio Pimenta. Cláudio Pimenta está morando em Manaus, né? Eu acho. Já está aqui de volta? Está aqui. Então, aí sim, depois dessa época eu voltei a nadar com 22, 23 anos e nadei o federado aí anos e anos. Eu lembro que eu também tive uma parada de nadar nessa época de vestibular, que hoje eu não indico para ninguém, eu acho que é o maior erro. Na época eu não parei por causa do vestibular, eu parei porque eu estava meio de saco cheio, eram outros tempos, né, Carl, também, então eu estava meio de saco cheio e parei de nadar e dei a desculpa que foi o vestibular, mas não foi. E eu demorei muito para voltar a nadar. E quando eu voltei a nadar, a gente já se conhecia e eu achava massa porque você estava nos federados, chegava lá e ia nadar. Teve um dia que eu estava lá, não me lembro, acho que foi aos 400 livros, tu chegou e disse, Rodrigo, eu não consegui aquecer, cara, eu vou pular na piscina sem aquecer, estava vindo do trabalho, um dia corrido,
botou a sunga, pulou e disse, pô, cara, o carro é determinado demais para natação, porque não conseguiu aquecer, ele já chegou para a prova e entrou. E ganhou a prova. É bom frisar, você ganhou a prova, 2013 eu já tive, eu acho isso. rapaz, várias 12. ocasiões de chegar em competição do trabalho e não aquecer. Infelizmente, e chegar, essa é a realidade do nadador master. Né? O nadador master tem tem que se virar. articular e conseguir encaixar treino e competição frente a várias outras obrigações de trabalho, de família, de filho, de tantas coisas. Né? Eu lembro, cara, uma vez, e aí eu disse, o nadador master ele é muito obstinado. Eu estava treinando para aquele desafio e era um treino que eu tinha que fazer 15 quilômetros naquele dia. E eu disse, poxa, se eu for para o mar, eu não vou conseguir fazer a logística mais rápido, né? Até porque no mar eu não posso entrar antes das 5h30 da manhã e tal. E nesse dia eu comecei a nadar às 5 horas em ponto. Eu fiz os 15 quilômetros, eu acho que eram 9 horas da manhã, quando eu terminei mesmo. Foram 4 horas de treino na piscina. Cara, meu celular já tinha umas 17 ligações. Eu lembro que eu era ligando para cliente, corri para casa, joguei uma água, troquei a roupa, fui parar, era quase 5 horas da tarde. Aí eu disse assim, caramba, né? O atleta mais sofre muito, porque, poxa, depois de 15 quilômetros, um atleta profissional hoje em dia, ele vai deitar e dormir e descansar. A gente não tem isso. É um amor à natação, né? Porque tudo contribui para você não conseguir treinar. Não fazer. Isso é comigo todo dia. Todo dia, se eu não colocar como prioridade o treino, eu não treino. Porque tem muitas outras coisas que me tiram do caminho do treino. Ontem, por exemplo, eu sabia que eu ia chegar atrasado, eu fui de manhã, nadei pouquinho, 1.200 metros, Mas andou. 1.300, Mas nadei. andou. Aí de noite eu complementei, que eu sabia que eu ia ter pouco tempo. Mas fechei ali 3.000, 2.800, mas eu treinei. Né? Então é desafiador, macho. Não é uma coisa simples, não. E você nadar master do federado, eu prolonguei muito isso, aí é que é duro, porque você chega na competição, a turma muito mais nova, Muito mais gás. descansou gás à tarde, foi para o colégio, descansou à tarde, e você trabalhou o dia todo, você foi pegar seu filho no colégio, você foi fazer isso, você está estressado com as coisas do trabalho, com tudo, mas você chega lá, esquece tudo, bota um calção, bota uma touca e vai ter que competir de igual para cheio igual. de problema na cabeça, mas Exatamente. você falou tudo, né? Tem que competir de igual para igual, ali dentro da água, depois você sai do bloco ali, tá todo mundo na mesma situação. Rodrigo, eu nadei no federado, eu acho que até ano passado acho que eu nadei, mas assim, disputando, ó, eu com 45 anos, eu estou com 51. Com 45 eu nadei um aberto e ganhei 3 provas. Com 45. Nossa, tava bem demais, 3 né? provas. E com 49, eu lembro que eu nadei, eu disse, eu vou nadar só o 400. Eu fui prata por centésimos. E ainda fiquei chateado porque eu queria ter ganho a prova, né? Mas eu já vi que a coisa tá ficando difícil. Mais então eu estou difícil. ficando ali fora da piscina agora nos campeonatos federados. Legal, legal. Mas é o momento da vida. Cal, e você intercalou muito essa entrada no mundo master com o federado, né? Mas isso foi aos 22, 23 anos. Voltou sendo federado, já voltou indo para o master para fazer a experiência para voltar para os federados? Não, aí eu fiquei... eu tanto nadava master como federado, Fazia como os dois travessia, calendários. como águas abertas. Ah, as águas abertas na época já estava nadando também. Já, então assim, eu sempre fui um cara dentro da família que a turma reclamava, porque quase todo final de semana tinha uma coisa. Se não fosse o master era federado, se não fosse federado era travessia. E eu gostava de ir em todas, porque a travessia tem um circuito, tem a pontuação, aí se faltar uma perde. Então eu estava muito numa vibe de competir. E ainda tem as competições fora do master. Sim. Que a turma nova aí, quando começar a ser master, vai ver que é um novo mundo. É completamente... O master até diferente, é mais família. Isso. A família do master é diferente. E as oportunidades de viagens, de experiências, de competições, elas se multiplicam. Sim, são maiores. A gente tem mais oportunidade mesmo no master, isso é verdade. A condição é outra.
Carl, tem uma questão engraçada aqui, que pouca gente sabe, eu acho. Hoje em dia, pouca gente sabe. Que você foi triatleta durante um tempo. Como é que foi essa... Por que entrar no triatlo? Como é que foi entrar no triatlo? Rapaz, Rodrigo, eu sempre gostei de triatlo. Novo, eu falava com o Fernando, meu técnico, e eu dizia que ia ser triatleta. Eu levava carões assim gigantes. Não, você é nadador. Aí a oportunidade que eu tive para tentar ser triatleta, ali por volta dos 18 anos, eu me inscrevi na prova de triatlo irresponsavelmente. Eu pensei, não, eu já nado. É corridinha de 5 km? Porra, 5 km não é nada. E o pedal, eu tinha uma mountain bike. Olha aí, de ferro. E eu fiz 2 treinos. Pneu biscoitudozão. Pneu biscoito, e eu subi a Santos Dumont e tal. E aí tem um fato aqui que eu não era nem para contar, mas como a turma brinca comigo, teve um desses treinos que eu fui, eu não levei água, não levei nada. E quando eu ia sair de casa tinha um iogurte Bliss. Certo, eu lembro do Bliss. Aí eu taquei um Bliss no porta-garrafa da bicicleta. Aí quando terminou o treino, tinha uns 2, 3 comigo, eu abri um Bliss, aí o pessoal, rapaz, tu vai tomar um Bliss? Eu, rapaz, o que tem aqui? Eu botei. Aí por muitos anos eu ia competir, o pessoal gritava, Bliss. Ficou marcado, né? Aí eu fui para esse triatlo, rapaz, ainda era ali no aterrinho. Rapaz, eu saí da natação bufando já. Eu me lembro que o Telmo, ex-treinador... Sim, Telmo, nossa! Gente boa aí, um dos caras fantástico. mais preparadores físicos e meu primo também. O Telmo era seu primo, cara, professor da UFC, foi meu avaliador físico. O Telmo me dando umas dicas. Rapaz, eu saí da natação correndo na areia frouxa, eu já não tinha condição mais de fazer nada. Eu subi na bicicleta de ferro, a turma de magrela e eu de mountain bike. Hoje em dia ia ser uma vergonha. Na época era engraçado. Rapaz, eu terminei essa bicicleta, quando eu comecei a correr, meu amigo, foi terrível. A corrida era ir até a Vigílio Távora e voltar. Eu cheguei perto da Vigílio Távora, ali do Náutico, e depois só consegui andar. Nossa. Só consegui andar. E aí eu devo ter tirado o último lugar. Eu cheguei lá atrás. Rapaz, foi uma decepção. Saiu em primeiro da água. Saí ali entre os 2, 3 primeiros, mas foi uma decepção que eu fiquei do triatlo. Do triatlo não, da condição que eu encontrei ali, que eu achei que fosse. E aí eu esqueci triatlo. E aí com já quase 40 anos, 36, 37 anos, eu inventei de fazer o Ironman. Ironman Floripa, né? E treinei pouco. Eu fui em 2006 eu fui ver o Ironman, já tentando buscar a prova. Quando eu assisti a prova, aí eu disse, eu tenho que fazer isso aqui. Isso aqui, eu preciso fazer isso aqui. E aí eu fui decidir fazer o Ironman em dezembro. Eu comecei a treinar em janeiro e fiz o Ironman dia 27 de maio. Nossa, cara, em 5 meses. Você teve 5 meses de 5 treino. meses e a corrida era bem ruim. Os 42 quilômetros da corrida é absurdo. Aí eu né? fui pro Ironman tendo corrido no máximo 21, uma vez. Uma vez. E o pedal ok. Então o Ironman, a natação ok. O pedal tava pedalando. O pedal ok, agora a corrida, meu amigo. E eu fui com condromalácia nos 2 joelhos. Uma condromalácia 3 e a outra condromalácia 4. Então você imagina aí. Então eu corri 21 e do 21 ao 42 eu andava e corria. Quando chegava nos postos onde tinha o povo, aí eu corria. Aí quando estava na área escura, que não tinha ninguém, eu andava. Mas eu consegui terminar o Ironman Full e depois, eu vou fazer outro, mas nunca mais. Foi esse e nunca mais. Ficou meio traumatizado, né? Foi minha estreia e despedida, mas pelo menos eu coloquei no currículo que tem eu lembro que você fez um e-mail, cara, e passou pra gente, que eu achei muito bacana, que você falava justamente da sua dificuldade de correr. O nadador tem essa dificuldade de correr, né? Se a gente olhar a nossa Vitória Lopes, né, que é a triatleta olímpica e tudo, ela comenta que a maior dificuldade dela chegar no alto nível foi realmente a corrida. Porque a natação ela já foi tendo.
O pedal ela conseguiu se encaixar, mas a corrida, agora ela tá com a corrida top, né? Tá com a corrida entre as grandes. Mas assim, ela comentava muito, e o que mais lesionou ela? A Vitória teve várias lesões no fêmur por conta da corrida. O nadador não é preparado para correr, né? Nossa musculatura dos membros inferiores não é a mesma coisa. E a gente que é mais largo, corpulento na parte de cima, aí é que imagina ficar carregando esse... Cara, eu fiz uma maratona, né? E eu lembro que quando eu terminei a maratona, aquela mesma empolgação, vamos fazer ano que vem de novo e tudo. E depois que eu refleti, eu disse, nunca mais. A gente é muito pesado, cara. E outra, a gente está acostumado na natação a subir em pódio, a ganhar medalha. E no triatlon, pelo menos eu e eu acho que você na corrida, a gente era mais um. Só mais era um. Mais um. Era só mais um. E isso faz a diferença. Eu me lembro bem que eu disse, não, eu vou voltar para a minha natação, que lá eu pelo menos consigo resultado, eu gosto, eu sou muito competitivo, eu gosto. Aqui no triatlon, eu vou passar anos e anos ainda para conseguir alguma coisa. A natação a coisa já existe. Cal, e agora vamos linkar um pouco da natação aí, do esporte em si com a tua vida profissional. Qual é a tua formação? Eu sou formado em administração de empresas. Legal. E você entrou nesse mundo aí como gestor esportivo também, né? Hoje você é um gestor esportivo de certa forma, né? Você tem um cargo na diretoria do Ideal Clube, trabalha na prefeitura de Fortaleza, né? Já trabalhou no estado. Você é uma pessoa que quando a gente precisa de algo ligado ao esporte, a gente fala com calma para ter uma orientação. Como é que foi entrar? Como é que foi a primeira vez que surgiu a oportunidade? Poxa, vamos lá dar oportunidade para o Cal Aragão. E aí a gente sabe como é que foi seu trabalho. Eu comecei a trabalhar muito cedo, devido ter sido pai cedo e eu já comecei a trabalhar com 19 anos. Certo. A trabalhar mesmo. Enquanto meus amigos estavam ainda ali no início de vida, só estudando, eu já trabalhava, já tinha muita responsabilidade, eu acho que por isso que eu tive cabelo branco tão cedo. E aí, eu sempre tive o esporte como uma atividade lateral, mas nunca a mais importante. Era como se fosse um hobby. Então eu trabalhava, meu pai tinha empresa, depois eu tive empresa, e o esporte ali, e aí eu sempre gostei de fazer evento esportivo. Desde quando eu era novo, meus aniversários, eu chegava e dizia, olha, eu quero uma Olimpíada no meu aniversário. Era sério. Cara, meus aniversários era Olimpíada, tinha tirar o alvo, tinha natação, tinha bicicross. Era competitivo até quando era... Tudo. Eu comprava as medalhas na BD Esporte no meu aniversário. Então eu tinha essa coisa de evento, de gostar. E aí eu comecei a fazer alguns eventos, devagarzinho. E fui gostando. Já era K1 Esportes? Já era K1 Esportes. Ali com 30 anos, por ali, né? Eu tive uma outra vez que eu morei nos Estados Unidos e aí consegui, já não com 19, mas com 28 anos, eu também participei de alguns eventos. Eu cheguei a competir na Universidade de Harvard. Natação? Natação. E aí eu conheci uma pessoa da área dos eventos de Harvard, então eu tinha acesso a algumas corridas, a equipe de track and field, que é atletismo, e aí eu sempre gostei disso. E fui começando, aí fiz muitas corridas de rua, organizei muitas corridas de rua, eventos de natação, maratona aquática. Você fez demais, nossa. Eu fui até para a corrida de rua sua que você organizou. E não é porque tá você, mas era diferenciado. Pela sua vivência do esporte e por ser atleta, eu acho que você tinha uma preocupação diferenciada de quem só organiza. Eu sempre gostava de inovar nos eventos, então eu fazia coisas que quando as pessoas chegavam para competir era surpresa. Então, tinha travessia que eu fiz aqui, que a pessoa chegava, tinha uma cabine para cada faixa etária, não sei se tu nadou. Lembro. As medalhas, eu colocava uma frase atrás. Então, eu sempre inventava coisas que no início o pessoal até, às vezes, brincava, mas no final, rapaz, mas que legal isso aqui vai ficar para sempre. Essas medalhas que a gente fazia diferenciadas, eu vejo, às vezes, chego em casa de amigos, as medalhas estão em locais importantes da casa, porque mas essa medalha aqui... Eternizou você no seu evento, né? Eternizou o seu evento foi eternizado. Massa, cara, massa. E aí a gente foi até que
a gente já está aí organizando o Ironman, a gente fez 7 edições, vamos para a 8ª, e eu posso dizer de longe que é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida, é organizar um Ironman. Imagina. E você fez 4 full, né, aqui? 3. Foi 3 full e agora vai pro quinto meio, né? 70.3. Organizar um Ironman full aqui no Ceará deve ser a logística. O primeiro Ironman full aqui... 2014. Eu vou te falar. Foi um dos dias mais difíceis que eu lembro na vida. Foi esse. Aconteceu de tudo que você possa imaginar. Todas as surpresas que a gente nem imaginava que poderia ter aconteceram. Mas no final, né, a gente, rapaz, foi sucesso. Deu certo isso. Foi sucesso. Deu certo. Eu vou dar só uma dicasinha aqui. O Cal uma vez me contou que ele desceu do hotel e falou para a esposa lá, ó, eu vou só dar uma olhada como é que o pessoal tá e vou embora. Era mais ou menos 9h30 para 10 horas da noite. E ele chegou no outro dia 5 horas da tarde. Eu desci então, 10 da noite. Imagina. Para ir só dar uma olhada na beira-mar. E voltei 3h30 da tarde. E te juro, eu voltei, eu entrei numa arena escondido, porque na minha cabeça tinham tido vários acidentes. Tinham tido acidentes, mas não da forma, da proporção que eu imaginava, né? E eu lembro que eu fui pro quarto, não tinha mais celular descarregado, então não tinha comunicação. Há horas não tinha comunicação. Só resolvendo pepino. E eu lembro que eu fiz uma ligação para minha esposa e perguntei, e aí? Eu estava esperando a pior coisa possível do outro lado da linha, mas não, tá tudo ótimo. Cadê vocês? Pra mim que tava lá assistindo, eu lembro que eu fui assistir, fui ver chegado e disse, pô, o Cal agora detonou nesse evento hoje, foi fantástico. Mas em campo acontece de tudo. Cal, eu vou voltar um pouquinho aqui, porque eu me esqueci de perguntar, cara, que esse é um episódio legal. Você quase foi um kicker, né, do futebol americano, quase jogou na NFL ali. Não, rapaz, essa história do futebol americano, eu na high school eu fui o kicker, né? Joguei várias partidas e fez gol? Fiz. Eu gosto muito, acompanho hoje. Quando eu fui morar em Boston, 10 anos depois, eu fiz uma loucura. Vou contar aqui. Eu me apresentei no New England Patriots. O time do Fui lá, Tom com Brady. a cara limpa, com 20 e poucos anos, dizer eu quero fazer um teste. E aí conversei com um com o outro, mas é aquela coisa. Tinha que estar na faculdade, tinha que ter o draft, tinha que ir tal. Aí não deu em nada, né? Mas foi uma loucura que você conta as pessoas que foi bater lá. Não é que eu saí do Brasil para isso, eu já estava lá. Aí eu fui. Aproveitou. E ainda mandei umas cartas para alguns times próximos. E eu lembro que eu chegava todo dia, olhava lá no correio, ver se tinha resposta, nunca teve. Mas a gente, quando é novo, a gente faz essas coisas. Né? Tem isso mesmo. Cara, o que você mais se orgulha, Cal, de ter feito como gestor esportivo? Assim, hoje, nesse momento até hoje, o Cal com 51 anos, cara, eu fiz algo ali há 10 anos atrás que eu me orgulho muito, eu ajudei uma equipe X, eu fiz algo para um atleta que hoje que ele estourou. O que tu mais se orgulha? Um fato marcante, como gestor? Essa pergunta não foi combinada e ela é uma pergunta difícil, porque são muitos anos aí atuando nisso. Mas eu acho, o que me vem à cabeça é que a vinda do Ironman para o Ceará, ela abriu muitas frentes e mudou a vida de muita gente. E eu não tenho a noção, a percepção do alcance disso. Mas em alguns momentos da minha vida, eu me deparo com pessoas que eu nem conhecia, que me dizem, olha, o Ironman passava aqui em frente aqui ao meu comércio, eu nunca pedalei, nunca nadei, eu sabia nadar, e a pessoa falou, né? E por eu assistir aquilo, eu mudei minha vida, eu deixei de ser obeso, eu fui fazer Ironman, eu comecei a correr, depois eu comprei bicicleta, eu fiz Ironman. Então eu já ouvi muitos relatos desses. E isso é muito. E isso você nem imagina que isso existe, mas se um cara me disse isso, né, eu acho que pelo menos 5 tem a mesma história por aí. Eu acho muito mais. E esses 5
outros 10 escutam esses 5 e a coisa cresce de uma forma absurda. Eu não ia nem falar nisso, desculpa te cortar, não ia nem falar nesse lado de mudar a vida das pessoas. Mas você mudou até uma questão econômica no estado, não é na cidade, não, é no estado. As assessorias cresceram, são várias. Assessorias, massagem, comércio de bicicleta, suplemento. Hoje, se a gente olhar Fortaleza, vamos lá para Beira-Mar hoje. É uma cidade esportiva. É uma cidade esportiva e ela respira o Ironman que acontece no final do ano. Né? Os primeiros Ironmans a gente tinha uma dificuldade muito grande com o público que assistia e que não assistia, que estava passando ali no carro, reclamava, brigava e tudo. Eu já tive de quase sair no tapa no Ironman, porque o cara estava andando de bicicleta na parte que o pessoal estava correndo e tudo, porque eu sou um amante do esporte. Mas você mudou, Cal, quantas assessorias saíram por causa do Ironman? Quantas cresceram por conta do Ironman? Né? A gente olha, hoje tem várias empresas de massagem, o Naldo deu um pontapé nisso, mandar um abraço pro Naldão. O Naldo deu um pontapé nisso, mas hoje quantas empresas que trabalham com massagem esportiva surgiram? E o Ironman tem uma força aí nesse movimento, né, cara? Eu acho que isso aí foi um fator que ainda está acontecendo. Ainda está acontecendo, né? Você ainda está fomentando isso. E a gente escuta que a quantidade de pessoas pedalando hoje, não é pedalando dentro da cidade, mas que pedalam como esporte, aumentou enormemente. E isso é uma cadeia, né? Se você não tiver uma prova importante, você não está animado para acordar cedo e para treinar. Com isso, você não vai se matricular na assessoria. E aí a coisa, entendeu? É tudo uma cadeia. Sim. Acho que uma das coisas fantásticas que vocês pensaram no Ironman, cara, e aí eu tive a oportunidade de fazer 2, foi de fazer um revezamento do Ironman. Cara, assim, eu não tenho pretensão de voltar a correr ou fazer um triatlo e tal, mas eu sempre quis participar daquilo ali. E aí eu consegui participar nadando, né, estando dentro de um revezamento. E é realmente uma experiência fantástica. Acho que fazer aquilo ali mas é por uma falta de aptidão, talvez, que eu tenha, ou determinação para treinar por triatlo, mas assim, eu acho fantástico a organização do Ironman Ceará, aqui eu não conheço os outros, mas eu comento que a organização que você faz aqui, a gente tem que levar para todos os outros esportes. E eu vou lhe agora lhe agradecer por algo na gestão esportiva que você fez por mim, que foi onde a gente se conheceu, que eu acho que você nem lembra. Eu cheguei para a Ione, na época de faculdade, eu ainda era estudante, e disse assim: Ione, eu quero reativar o polo aquático aqui. E a Ione disse: Rodrigo, eu não sei nada de polo aquático, mas tu já jogou polo? Eu disse: não, eu joguei polo há 3 anos, 4 anos atrás, com até o Maurício Leão, dá um abraço para o Maurício, triatleta, grande ciclista, e eu quero reativar. Aí ela disse assim: cara, só tem um cara que eu acho que vai te ajudar com isso, que eu não penso nem em outro. Eu disse: quem é? O Cal. Aí eu disse: o Cal, o professor lá do Náutico, né, o grande Cal. Aí ela disse: não, o Cal Aragão, tu conhece? Eu disse: cara, não conheço o Cal. Ela disse: pois eu vou falar com o Cal e te ligo. Aí eu sei que ela marcou tipo 2 dias contigo, eu cheguei lá, tu tava para entrar na piscina, aí ela me apresentou para você e tu disse: cara, e como é que tu quer fazer isso? Pisando no chão? Eu disse: não, cara, vamos fazer o polo aquático como tem que ser feito. Aí tu disse: cara, então eu vou fazer o seguinte, o que eu posso te dar agora é o manual de regras e pedir umas bolas. Aí eu disse: pois pede. Aí tu pediu umas bolas, tu pediu uns gorros, tu pediu as traves. Muita gente do polo que jogou polo não sabe disso, mas você pediu tudo, chegou no Náutico, a gente levou lá para beber e a gente startou aquele projeto do polo que durante muito tempo tocou eu, o Jefferson, o Wilson, né, tocaram, depois o Jefferson tocou o projeto só. E foi você que trouxe o polo aqui, né? Você, de uma conversa, acreditou na ideia, trouxe tudo para cá, você chegou a jogar. Inúmeras competições a gente teve aqui, as equipes do Náutico tiveram vários grandes resultados, né, os meninos do Jefferson. E assim, hoje eu tenho uma oportunidade aqui para te agradecer daquele dia, daquele pai. Rodrigo, cara, você agora tocou num assunto que nem estava na minha cabeça aqui falar. E eu não lembrava disso. Mas olha, o polo, antes disso aí, o polo foi muito forte aqui na década de 70. 70 até meados dos anos 80, né? Morreu. E eu, em 2003, eu fui procurado pelo Elcio brasileiro.
o cearense, ele é carioca, mas ele não perdeu o sotaque. Gente boa demais. E o Elcio, na época, ele é jornalista. E ele era jogador de polo. E a gente trocou ideia, eu também não conhecia ele, trocou ideia de polo. Cara, eu não sei se você participou, mas nós fizemos o retorno do polo, foi aquele evento de polo na praia, no mar, lá no iate. Não fui. Vocês chamaram um monte de nadador na época. Nós fizemos um torneio com 4 equipes, Ideal, Náutico, eu acho que BNB, e faltava uma quarta. A quarta equipe foi a equipe do Jiu-Jitsu, do Eduardo Rocha. Eduardo Rocha, que foi jogador de polo aquático. Isso. E aí ele veio com a equipe de amigos dele que jogavam polo, por sinal ganharam o torneio. E nós fizemos uma quadra de polo na praia do iate. E quem montou isso foi eu e o Murilo, que hoje é técnico. Murilo, técnico dos Estados Unidos. Eu tinha uma ranja, eu coloquei, eu e o Murilo fizemos traves de PVC, de cano, arrumamos umas redes, fizemos umas traves, peguei as raias do Ideal. As raias do Ideal. Eu estou dizendo agora aqui que o presidente da época, nem lembro, saiba disso, e coloquei na rancha. Quando passou em frente o Náutico, bateu, foi num fio, porque a trave era grande demais, bateu num fio, quase cai na rua. Foi uma confusão. Rapaz, eu sei que montou esse circuito, nós dois e uma pessoa do iate no barco que ajudou a gente, e foi um sucesso. Desse dia em diante, o polo voltou. E aí, isso que você está dizendo aí, já foi o polo organizado. Né? Não, federamos, né? Participava das competições federadas, né? Exatamente. E o Jefferson conseguiu aí títulos e vários títulos, né? Ele tinha uma equipe muito boa no Náutico, formou esses meninos, atletas que foram jogar fora, foi muito bacana. Legal você ter lembrado disso aí, viu? Nem lembrava, né? Legal. Cara, a mesma pergunta agora do que você mais se orgulha como gestor, agora como nadador. O que tu fez como nadador que tu se orgulha? Rapaz, quando eu comecei a nadar o Master, ali com 25 anos, né, que o Master é a partir dos 25, nós criamos um grupo lá no Ideal muito forte no Master, que era eu, o Fred, o Pinto, e a primeira competição de brasileiro Master que nós fomos em Brasília, né, a gente pôde ver que aqueles caras que ganhavam da gente na adolescência, do Centro-Sul, eles agora estavam no mesmo nível. Porque quando você vai ficando mais velho, vai tendo um funil. Então, se você vai se cuidando, treinando com assiduidade, e aquele outro que era bom, que você nunca ganhou, treina menos, se cuida menos, aí pronto, aí iguala. Vai chegar, vai igualar. Não tem como igualar. E aí, a partir dessa competição, a gente começou a ver essa questão do mundo master cara, foram inúmeras competições que a gente já foi, principalmente eu e o Pinto Neto, que a gente, mundiais, eu conheci muitos países através da natação, né, já na categoria master. E aí, quando você me pergunta isso, eu tenho que ver, porque essa questão da conquista, às vezes um bronze vale mais que um ouro, dependendo da ocasião, né? No podcast da semana passada, a gente conversou com o Felipe Freitas, né? E o Felipe, foi um super atleta aqui da natação cearense, né? Eu acho que, como eu falei, da década de 80 para cá, sem dúvida, entre os top 10 ali, entre os top 3, na verdade, o Felipe estava em cima com certeza. E eu perguntei a maior conquista dele, o título dele. Teve uma pergunta muito parecida. E ele falou justamente isso. Nem sempre quando a gente ganha é a maior conquista. E o Felipe já foi pódio de diversos brasileiros, mas a maior conquista dele foi uma medalha de prata no brasileiro em 2001 com o Ricardo, que era o Ricardo Torres, né, o tio dele. E ele comentou isso, e você acabou de falar, você foi bronze no Mundial, né, na travessia. Rapaz, na travessia do Mundial eu fui prata. Foi prata? Já fui prata. Essa prata é engraçado. Se eu for colocar realmente
no papel, eu acho que é o meu maior resultado, assim, a nível mundial. Um vice-campeonato mundial, uma categoria difícil, que na época eu era 30 mais, eu Uma acho. categoria muito difícil. Tem muita gente Mas quando migrando você agora. pergunta, não é o que me vem. Não é o que me vem, assim, como o maior título e tal. Eu, eu, eu acho que o bronze que eu tirei no Mundial da Austrália, já na categoria 35, às É vezes mais importante. eu acho que ele Legal. é tão importante quanto. Eu vou te falar, o quinto lugar que eu tirei no Mundial da Coreia do Sul. Ah, foi quinto. Mas, cara, foi Importância quinto, tremenda. muita importância. Que legal. Porque o Master, até então, premia os 6 primeiros. Sim. Porque são muitas pessoas. Para quem não sabe o que é o Mundial Master, nós estamos falando de 10 mil atletas, 10 mil nadadores. Muita gente. E não tem moleza. Esse Mundial que eu fui no Japão, na minha faixa etária de águas abertas, tinha uns 112 largando. Nossa! 112 largando. Na minha faixa etária. Largava por faixa, o carro? Cada 5 minutos saía um, 2 minutos, como é que era? Por faixa. Por faixa. E aí, cara, Master já foram muitos campeonatos fora, Pan-Americano, Mundial. E a gente tá. Eu voltei desse Mundial agora, de certa forma, frustrado, porque eu fui com muita expectativa, porque no ranking mundial de 2022 eu entrei em 3 provas entre os 10 do mundo. Então eu fui com muita expectativa. Cara, se eu estou em 6º, 7º, 8º do mundo, esses 5, 6 que estão na minha frente não vão todos para o Mundial. Sim. Então eu fui com muita expectativa, né? Mas lá não rolou, nas águas abertas, eu não sei se eu te disse isso. Dos 112 eu passei a primeira volta em quarto, bem próximo do terceiro ali, visualizando um bronze, mas eu errei uma boia. Nossa, ele me falou. 40 anos de travessia, eu nunca errei uma boia, errei lá agora no Mundial, mais de 50 anos. E aí isso me custou 3 posições. Da quarta para a quinta boia, em vez de ir para a quinta, eu visualizei a sexta. Aí fui corrigido já no meio, aí voltei, pronto, fui para a sétima. Que muita gente diz, mas foi muito bom, 7º entre 112, eu disse, Mas não a pela expectativa situação. era outra. E a situação que você se colocou, né? A expectativa era outra. E esse lance das travessias, então assim, em mundiais, eu quero ir para muitos mais, né? Já estou visualizando de 2025, Legal. dar a volta por cima, tenho algumas cirurgias aí a fazer, eu fui lesionado na coluna, não sei se isso ocasionou os tempos ruins que eu dei agora, lá no Japão, mas visualizo ainda continuar nas travessias, nós que já fizemos várias juntos, né? Sim, sim. Por sinal, uma das travessias mais legais que a gente nadou foi aquela de Jericoacoara, que eu até anotei aqui para a gente lembrar. Cara, que travessia fantástica. Até mandar um abraço aí pro Thiago, né? Thiago Carecão, Thiago Sharks aí, que aquela travessia é espetacular. Realmente, eu já devo ter feito mais de 50 travessias, você também, mas aquela travessia teve um significado, a saída, né, Carl? Aquela chegada ali na praia, a música, né? A música do Ayrton Senna. Cara, acho que aquela travessia ali, tudo perfeito. 2016 ali foi aquela travessia. O entrevistado aqui sou eu, mas o cearense com mais currículo de travessia está aqui, que é o Rodrigo. Né? Que é isso. O homem já fez tudo e nadou 127 quilômetros no mar. Só isso. Aí a gente tem que um dia fazer o contrário. Ele vem para cá, daqui por. Né, vai ter essa oportunidade. Mas é isso, as travessias é um fator, é um outro lado da natação, né, que a natação ela é boa em vários sentidos, né? Todo mundo é o esporte que mexe com todos os músculos, é o esporte completo, mas é o esporte sem fim. Sem fim. A É natação um não esporte. tem fim. Você vai para o Mundial, tem pessoas de 90 anos lá nadando. Né? A dona Elba, da Edla Lopes, acho que ele está 90 anos, né? E não para. Hoje ela estava lá treinando. Coronel Julião foi para o Mundial. Coronel Julião, 89 anos, 90, né? 90 anos também. Estava lá. Natação é esporte sem fim, infinito. E aí a turma, quem não diz, tu foi para o Mundial lá,
cinquentões, mas, cara, tem muita gente nadando e treinando. E boa. E difícil, as disputas são duras. Cara, o pessoal tá achando que a natação... Quem acha que a natação master é um bocado de velhinho ali que... Tem passos na natação master. É porque o nome master, às vezes, né, cria essa imagem, mas o triatlo também é master. É master, sério. Mas ele não usa a nomenclatura master, ele faz só a faixa etária. Exato. Então, é a mesma coisa. Concordo. E imagina você ir para um evento que tem 10 mil nadadores. Eu acho que no Brasil, olhe lá, o Rio ou São Paulo conseguem receber um evento dessa natureza, porque ele para a cidade. Né? Aqui a gente não consegue. Além disso, você tem que ter piscinas suficientes. No Mundial que eu fui na Hungria, eram 4 piscinas de competição. Simultaneamente. Nossa! Fora as de aquecimento. Eu não consigo imaginar fora isso. De aquecimento. E todas piscinas espetaculares. Exatamente. Legal. Eu acho que a gente tem que fazer um outro podcast para falar dessas tuas voltas aí ao mundo com a natação. Acho que fica bem legal aí, viu? Pensar até um podcast com outra pessoa, chama um Pinto, outro convidado. Isso. Cara, eu tenho mais 2 perguntinhas para você. Vamos lá. Para a gente encerrar hoje. Uma das perguntas é: o que a natação precisa fazer para que ela aumente seu nível e tenha mais atletas aqui do Ceará? Qual é a tua visão disso, Carlos? Eu não vou nem falar muito só de Ceará, vou dar uma geral da natação até mundial. A gente analisando, comparando com outros esportes, a gente vê que qualquer lugar que você vá, até em mundial, você chega com a competição de natação, na arquibancada está só a família. Praticamente a família. Sim. Né? Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa tentar fazer com que a natação seja um esporte que naturalmente as pessoas saiam de casa para acompanhar. Assistir. Que as pessoas... o surf, vamos fazer um comparativo com o surf. O surf hoje existe o surfwear, que é a moda do surf. As pessoas compram roupa porque é de surf. O cara nem é surfista, mas ele compra roupa, bermuda, blusa, de surf. Óculos. E assim, meu sonho é que a natação tenha algo minimamente parecido. Eu sou um cara que adora usar roupa de natação. A minha esposa até diz, mas tu vai encher esse guarda-roupa de natação. Aí eu gosto. Onde eu vou que tenha roupa diferente de natação, eu compro. Mas as pessoas não estão muito aí para a natação. Só a natação ela vive uma bolha, vamos dizer assim. Então só quem acompanha e só quem vive a natação é quem está, ou um pai ou uma mãe que tem um filho, né? Ou o próprio nadador. Sim. Então a gente tem que tentar eu não sei como é que isso pode acontecer, democratizar, eu não sei se essa questão das escolas do Brasil não terem natação atrapalha. Nos Estados Unidos o esporte é todo escolar, aqui não. E aí com isso você fica restrito a clubes, e são poucos os que têm a piscina ali, que pode ter muito local de escolinha, mas quando você vai para a competição mesmo de alto rendimento, são pouquíssimos. Verdade. Né? E aí você acaba tendo um universo de pessoas limitado. E até capacitação técnica também dos profissionais, hoje não vivenciam isso. Hoje o próprio colégio às vezes atrapalha. Sem dúvida. A gente já falou um pouco disso aqui. Né? Eu acho que o esporte não atrapalha a natação, atrapalha o esporte em si, né? Eu acho que a escola tinha o modus operandi da educação do Brasil, de quando o adolescente tem 17 anos e ele já está ali naquela pressão para fazer o Enem, o cara esquece o esporte, já muda. Nos Estados Unidos é diferente, o cara luta para ganhar uma bolsa de estudo que vai permitir que ele pague menos ou até não pague nada na faculdade. Né? Então, assim, é um desafio essa história de mudar. E aqui no Ceará, eu vejo o Sanches como um presidente que já mudou bastante, que vive, que trabalha a natação 24 horas. E é um cara que está ali sem remuneração, né?
e já Tá fazendo andar. Está fazendo andar, já mudou o nível da natação cearense. Você vê aí, hoje a gente tem aí o Luiz Altamir nadando aqui, né? Que isso ajuda bastante, porque você imagina esses meninos que só viam o Altamir na TV, e agora eles veem o Altamir a toda na competição, tá ali do lado deles. O Altamir tá ali, é amigo de todos. Super simples, bate foto com todo mundo, abraça todo mundo. Então, eu vejo que a natação cearense está numa crescente, e essa história de a gente tem que formar novos Altamir. Novos Altamir. E a segunda não era nenhuma pergunta, era só pedir para você mandar uma mensagem aí para a galera que está assistindo, seus amigos da natação, que não são da natação, mas os amantes dos esportes aquáticos aqui de Ceará, cara. Rodrigo, então vamos lá, já que é para se despedir, rapaz, te parabenizar por isso aqui. Quem Obrigado. pensa que é só uma gravaçãozinha, não tem noção, ó, é iluminação, é aparelho, é dois microfone, é todo um aparatozinho, né? E, rapaz, continue com isso aqui. Tem muita história. Rapaz, tinha muita coisa para eu falar ainda, mas... Não, tem que ter a segunda edição. Tem muita coisa que os mais velhos vão aprender com os mais novos e vice-versa, né? E não é nenhum recado. Isso aqui, quando ficar pronto, vamos divulgar. Vamos falar para todo mundo aí. Tem que ser. Ontem, no Ideal, eu divulguei o da Edla. Muita gente elogiando e dizendo que isso aqui vem para acrescentar mais ainda para a natação e para o esporte aqui do Ceará. Cal, nosso terceiro episódio não podia ser com um cara diferente. Você tá na minha lista ali em cima, né? A gente tinha que dar uma startada nisso. Te agradecer pelo que você faz pelo esporte, pelo que você faz pela natação, pelo que você representa pra gente, né? Você é um ícone, um dos ícones da natação cearense, dos esportes aquáticos cearenses, cara. Obrigado por ceder aí mais de 1 hora do teu tempo para vir para cá. Então, galera, eu vou até botar os aplausos aqui, ó. Vai ser uns aplausos aí para você. Calzão, valeu, cara. Até uma segunda edição aqui que a gente tem que fazer. Valeu, moçada. Até o próximo episódio aí. Show!